E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo exatamente as regiões que você pode pensar em uma compra, em umas regiões que você pode pensar uma venda, dentro daquilo que nós chamamos de contexto gráfico. Então, a análise gráfica nos ajuda a identificar essas regiões para possíveis entradas. Aqui, por exemplo, ó, eu já tenho a possibilidade de fazer uma entrada ali. Vou entrar com uma taxa. Se ele vier buscar máxima aqui, ó, vou entrar com mais duas taxas aqui. Agora ficou bonito, que ele vai subir lindamente ali. Uma coisa que um trader ele tem que ter e ele tem que aprender desde o início, quando ele começa a analisar o gráfico, é ter paciência e ter disciplina. Como assim, Cadu, paciência e disciplina? Ter paciência de aguardar o gráfico mostrar para ele o movimento e a disciplina de você executar a técnica de forma correta. Sem se deixar levar por medo ou por ganância ou por algo que acontece muito, que é a chamada escassez. Muita gente tem uma escassez de mentalidade, tem uma escassez na vida, então se deixa levar por isso. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Por que eu falo isso para vocês? Porque quando eu abri o gráfico, o preço estava trabalhando nessa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui a possibilidade de entrada. Então eu tenho uma região de resistência, eu tenho uma região aqui, ó, de suporte, eu tenho uma região de suporte e eu tenho outra região de suporte. Então aqui a gente já identifica o que? 50% do movimento. Assim como aqui eu entendo 100% do movimento. E eu consigo já entender que está acontecendo aqui movimentos de suporte e resistência. Quando eu entrei no gráfico aqui, o preço estava trabalhando nessa região. Só que quando ele estava trabalhando nessa região, ele não estava tão claro se ele estava fazendo um triângulo simétrico, olha só. Não estava tão claro se ele estava fazendo um triângulo simétrico. Ah, Cadu, como é que eu sei se ele está fazendo um triângulo simétrico? Eu preciso ver o preço trabalhando na região. Então, quando eu cheguei aqui, o preço estava trabalhando aqui, ele poderia estar fazendo um triângulo simétrico. Se ele fizesse um movimento aqui, ó, dentro dessa região, eu teria convicção, mas ele não estava. Eu fiquei aguardando, tendo paciência, preço fez rompimento aqui na região, ou melhor, continuou a sua movimentação tranquila, sem fazer um triângulo simétrico, e veio buscar o que, pessoal? Liquidez, né? Ele veio buscar ponto de liquidez, ó. Que ponto de liquidez é esse? Liquidez na região de fundo. Liquidez num fundo, que nada mais é aqui que uma região de suporte. Ou seja, o preço já tinha saído de uma região de liquidez, aquilo que nós chamamos de região de resistência, tinha saído ali daquele ponto que a gente chama de ponto A, né? Então vamos região de resistência, liquidez, né? Dessa região que nós chamamos de ponto A, vindo buscar a região de ponto B. Então, ó, região de ponto A, vindo buscar a região de ponto B. Fazendo minha análise aqui superficial por cima para vocês entenderem um pouco a movimentação. Então, o que eu tive que aguardar? Eu tive que aguardar o quê? O momento exato da minha entrada. Eu tive que esperar o gráfico chegar numa região de suporte, do 100% de movimentação, buscar a região de liquidez, entender que o preço tinha ido buscar o ponto B, aguardar o movimento do gráfico ali na região com um padrão para eu fazer a minha entrada. E vocês percebem que eu entrei com uma taxa, vi que o gráfico começou a respeitar justamente a região, depois eu sentei o dedo contra as duas taxas, né, por precaução. Porque ele poderia ter rompido a região ali, sim, ele poderia ter rompido a região. Só que como eu percebi que ele não ia romper a região, ele teria força para fazer a correção ali, eu já entrei com as outras duas taxas.
você percebe que quando a gente faz análise, a gente analisa todo um conjunto de fatores, pessoal. É isso que eu tento trazer todos os dias aqui para você entender. Tem muita gente que fala assim para mim, mas qual é o diferencial de estudar contigo, de aprender no seu treinamento, por exemplo? É que no treinamento, ou estudando comigo, você vai entender toda a causa de uma movimentação do preço. Você vai entender o porquê das coisas. Não é simplesmente, ó, eu traço uma linha, chegou lá, bateu, eu entro. Longe disso. Se fosse assim, pessoal, estaria todo mundo aí nadando no dinheiro. Se trabalhar o gráfico fosse traçar a linha de suporte e resistência, chegou ali, entrou, seria a perfeição da humanidade. O meu filho de 13 anos bateria a meta todo dia no mercado. Não é assim, não é assim. Existe todo um conceito, toda uma contextualização de movimentação do preço, que é o efeito de uma causa de movimento. Então, quando você entende através da análise do gráfico, analisando esses setores, você entende essa causa do movimento, você entende o efeito do preço ali na região. Então você sabe se a ação do preço, o price action ali na ação, se ele vai corrigir, se ele vai romper, se ele vai fazer um outro movimento nada a ver, se vai ter lógica ou não para o movimento acontecer ali naquela região. Percebe? Conseguiu entender? Então, só por essa explicação aqui, já tá valendo um like, né, pessoal? Já tá valendo um like. Não esquece de deixar o seu like aí, ajuda o canal, isso é muito bom, para que também eu entenda que eu posso trazer conteúdo para vocês todos os dias. Porque o que adianta eu trazer um conteúdo aqui, o que adianta eu trazer super dicas para vocês, se ao mesmo tempo também não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém começando a aprender sobre isso. Então, é necessário que tenha essa contrapartida, né? De um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar aquele comentário após a aula. Entendeu a minha entradinha aqui, ó? E aí você vê então o preço trabalhando, indo buscar mais uma região de 50% ali. Agora que você deixou o like, se inscreveu no canal, eu vou falar para você também aqui, ó, que eu deixo um e-book, e esse e-book aqui, ó, inteiramente grátis para vocês baixarem. É um e-book onde eu falo sobre padrões de velas. Eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos para você aproveitar aí no seu dia a dia. Então você pode baixar inteiramente grátis. É só vir aqui no meu canal do YouTube, ou abaixo dessa videoaula mesmo que você está assistindo, você vai procurar pelo canal do Telegram. No canal do Telegram você vai ver que tem lá na mensagem fixada o e-book para fazer download, tá? Aqui na descrição dos vídeos, além do canal do Telegram, você tem... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Espera aí que a garganta falhando. Além do canal do Telegram, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram, você tem o link de acesso ao treinamento, assim como na descrição aqui do meu canal, você também tem todos esses links de acesso que são necessários, tá bom? Aqui é meu Instagram, eu gosto de postar aqui para vocês verem, não se confundirem, né, com algum fake por aí. Cadu Rinaldi, tiers de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter que eu posto todos os dias, stories que eu posto todos os dias aqui a respeito dos resultados dos alunos, você pode acompanhar aí, tá bom? Então você pode baixar aí inteiramente grátis este e-book. Por falar nisso, ó, para você entender como baixar é simples. Entrou no canal do Telegram? Ah, Cadu, já estou no canal do Telegram. Você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, clica na mensagem fixada, vai ver que tem dois links abertos aqui. E esses dois links nada mais é do que o link para download do e-book. Então você escolhe um dos dois, baixa e pronto. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, dá uma olhada do aluno. Esse aqui é o Paulo, ó, 8-0, análise gráfica é vida. E tem um detalhe, o Paulo, até dia 23/3, se não falha minha memória, que foi o dia que ele falou para mim, ele nunca tinha visto o mercado na frente dele. Ele assistiu uma aula, se interessou. Hoje é dia 15, ó, não faz nem 30 dias que ele entrou no treinamento. Ele está estudando todo dia ali 20, 30 minutos por dia. Ele só tem tempo para operar o OTC e dá uma olhada, pessoal.
É possível? É óbvio que é possível. Dá uma olhada nos resultados dele. Olha só essa assertividade. Olha os horários de operação dele, ó. Tá vendo? OTC, pessoal. Operando OTC. É o tempo que ele tem. Tá indo muito bem. Um mês aí de treinamento, batendo meta. Aqui já é o Rodrigo. Ó. O Rodrigo já é aluno um tempo a mais nosso. Não tão tempo assim, né? Eu acho que não chegou nem a 6 meses ainda. O Rodrigo já tá operando Forex também, ó. Tá batendo meta em Forex. Tá lá, e ele diz aqui, ó, passando aqui para deixar o meu resultado e até agora de hoje, e falar que o treinamento Hunter não é só o melhor do Brasil, mas também é ele a chave da vitória. Uma ótima semana para todos, para o Senhor, e que Deus nos abençoe sempre. Amém, Rodrigo, é isso aí. Tá aí, ó, tá? Aqui a aula que eu subi ontem com super dicas para você que quer aprender mais sobre análise gráfica. Deixa eu ver aqui. Epa, deu uma travadinha aqui, meu Instagram não, meu Telegram. Aqui o Fernando, ó, seus ensinamentos são extraordinários, as escamas dos olhos caíram, sou grato pelo conhecimento e pelo profissionalismo. Segue o plano, Fernando, 3-0 aqui batendo meta. Thiago aqui também, ó, batendo meta em 6 minutos, 3-0. Alex aqui, ó, Alex utilizando a ferramenta Hunter, batendo meta 2-0. A Alessandra aqui também batendo meta, ó, pelo celular. Aí você pode perguntar, o que é aquela ferramenta Hunter ali que o Alex está usando? Lá no módulo 13 é uma ferramenta desenvolvida por mim, um indicador onde você também pode fazer aquisição e utilizar para analisar toda a contextualização gráfica. Muitos alunos utilizam, eles têm gostado muito, têm ajudado muito nas análises. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta, 3-0, meus parabéns. Luiz batendo meta, ó, 100%. Aqui a ferramenta funcionando aqui no gráfico do Luiz, ó. Joel aqui batendo meta, ó, você está me ensinando. Esse é o propósito, ó, que vocês aprendam e sigam o caminho. Vinícius 2-0, aqui é o Luciano, ó, 2-0. Iremar, dá uma olhada nos resultados dele, meus parabéns. Iremar batendo meta. O John aqui, ó. Aí, mestre, será que aprendi a me posicionar no gráfico? Análise gráfica é vida, lapidando mais umas entradas. Obrigado pelas mentorias, Cadu, você é o melhor do Brasil. Deus é bom, John, Deus é bom. Aqui o aluno, ó que entradinha linda. Olha que entradinha linda, vai finalizar ali para você ver a entrada do aluno no fechamento daquela resistência. Ó, quase 200 pila pro bolso aí. Aqui é o Sebastião, ó, operando, fez uma entrada em M5, analisando em M1. Os alunos são demais. Gilson aqui batendo meta. Aulas, pessoal. Então, deixa eu sair daqui, senão eu vou ficar o dia inteiro falando dos alunos aqui, tá? Ó, preço chega novamente na mesma região de suporte, olha só. O preço chegou novamente na mesma região de suporte. Aí você me diz assim, Cadu, o que pode acontecer nessa região? O preço ele pode chegar aqui e corrigir, como ele pode chegar ali também e romper. Tem duas oportunidades aqui, ó. Nós temos a oportunidade dele corrigir nessa região e temos a possibilidade dele romper nessa região. E como eu sei disso? É uma questão de você fazer uma análise do movimento. Ele está aqui, ó, fazendo praticamente um triângulo descendente na região. É um triângulo descendente. Ele pode fazer uma movimentação ainda de alta, pelo menos um candle antes de fazer rompimento. Então, quando existem figuras gráficas também no gráfico, que a gente vai aliar com os movimentos do contexto. E quando eu sei que é uma figura gráfica? Quando a figura acontece. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Só um minuto. Mudança de temperatura, né, pessoal? Agora é a época do outono aqui em Santa Catarina. Agora tem dias que fazem 30 graus, tem dias que vem a frente fria vai para 12. Aquela mudança de temperatura que só quem é daqui sabe, né? Aquela história de tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Então, isso mexe um pouco comigo ainda, apesar que faz muitos anos que eu moro aqui. Mas a gente tem que acostumar com esse período, né? Tá lá mais uma entrada linda. Show de bola. Olha só, pessoal. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que aqui tinha um movimento técnico que poderia ser um triângulo?
né? Um triângulo. Que triângulo seria esse? Triângulo simétrico. Não foi, o preço rompeu, veio buscar fundo. Dentro dessa região de fundo, é uma região, tá, pessoal? É uma região, por isso já tem uma entrada ali, ó, região de suporte. Lembra? Faço a minha entrada aqui. Enquanto eu estou conversando com vocês, trazendo conteúdo, analisando, explicando para vocês, olha o que acontece. O preço veio até essa região de 50% do movimento. Tudo bem de eu continuar explicando, pessoal? Ou vocês querem um monte de entrada? Vocês querem que eu fique fazendo entrada aqui nem louco aqui ou que eu explique cada movimento que eu faço? Responde aí nos comentários, ó. Então o que acontece? Por isso que o gráfico é raciocinado, por isso que você tem que aprender a fazer leitura do gráfico, por isso que você tem que aprender a interpretar o gráfico, tá? Então, esse triângulo que eu estava esperando aqui, o que aconteceu? Ele foi anulado, não houve o triângulo simétrico, tá? Quando não houve o triângulo simétrico, o que aconteceu? Eu fui operar normalmente a movimentação, esperei o preço chegar, lembra que eu comentei com vocês que o preço estava por aqui, ele rompeu, quando ele chegou aqui fiz a minha entrada, 100% de movimento. Olha só, estou conversando com vocês. O que aconteceu com o preço? O preço chega em região de 50%, tenta romper 50%, não consegue, o que ele faz? Volta para o movimento aqui, ó, de 100%. E agora eu vejo o que aqui, ó? Agora eu vejo o que, ó? Um triângulo descendente. Agora eu vejo um triângulo descendente. Existe possibilidade de rompimento aqui? Existe. Existe uma possibilidade de fazer um rompimento aqui? Existe. Como existe a possibilidade de fazer um rompimento aqui, ó, também nessa movimentação de alta para buscar 100%. Tá, Cadu, então como é que eu vou entender se o preço pode fazer um rompimento abaixo ou acima? Acompanhando os setores do gráfico. Então, quando eu vejo essa tendência micro dentro de uma macro, olha só, vamos lá. Eu estou vendo o macro, o gráfico macro, ó, gráfico analítico. Você entendeu, tá? E eu estou vendo aqui, ó, o gráfico de execução. Ah, Cadu, eu não entendi nada. Vem para o treinamento que você vai entender, tá? Isso é quando eu escrevo alguma coisa mais técnica aqui, é para quem é aluno já entendeu o que está acontecendo, tá? Então eu tenho o gráfico analítico, eu tenho aqui, ó, todo o gráfico analítico, e aqui eu tenho o meu gráfico de execução, tá? Então eu tenho toda a contextualização do gráfico para entender o movimento. Quando o preço chega exatamente onde eu preciso entender se o gráfico de execução vai trabalhar com o gráfico analítico, é onde que eu vou tomar a minha decisão. Então, eu não vou tomar uma decisão de compra ou venda numa região, com possibilidade de rompimento ou não, simplesmente porque fez uma vela tal, um velão tal, uma velinha tal, ou fez um volume sei lá como. Eu vou precisar entender um contexto, que a gente chama gráfico. Existe um contexto nisso aqui. Existe uma causa do movimento que faz com que o preço aqui, ó, tenha um efeito. Ou seja, uma ação. Aí eu vou ver o padrão de vela, assim como o volume, aliando as tendências que ocorrem aqui. Então, olha só, se você analisar aqui, ó, eu tenho o gráfico das 6 horas até as 7 horas. Eu já tenho tudo que eu preciso para entender a movimentação do gráfico aqui. Eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a minha análise. Ou seja, todos os setores já foram analisados. Todos os setores contribuem para que eu faça uma entrada. Que entrada? Que eu faça mais uma entrada de correção nessa região. E olha que coisa linda, ó. O preço está aqui segurando, pessoal. Aí eu sei que você está pensando assim, poxa, quando eu entro comprado numa região, o preço rompe. Quando eu entro vendido numa região de resistência, o preço rompe. Quando eu compro, o preço desce. Quando eu vendo, o preço sobe. Eu tenho uma informação para te dar. Eu sei por que isso acontece.
Eu sei por que isso acontece. Porque você não está sabendo analisar o gráfico pelos setores. Você não está conseguindo entender qual é o motivo que o preço está trabalhando naquela região. Porque a maioria do defeito das pessoas ou de quem começa a estudar é que eles focam, e eu já falei aqui inúmeras vezes, só aqui ó, no preço, tá? Só olha aqui o preço, ó. Só fica olhando isso aqui. E esquece que o preço ele vai tomar uma atitude no gráfico não pelo simples motivo porque apareceu um padrão de velo, não pelo simples motivo porque apareceu um volume, não pelo simples motivo da região ali do price action. Ele vai tomar uma decisão no gráfico porque existe toda uma causa. Existem setores trabalhando nesse favor. Então o padrão de vela você só vai encaixar nesse momento de causa, que tem a ver com o contexto gráfico. Então, se eu preciso corrigir o preço aqui, tem que ter um contexto dizendo que aqui ó, eu posso fazer uma nova compra. Como eu já havia feito aqui, pessoal. Já havia feito uma compra aqui. Houve nova oportunidade de compra aqui na região. Então eu precisei aqui, ó, Euro USD. Primeira entradinha aqui, ó, às 6h49. Simplesmente aqui, ó, 6h49, eu simplesmente poderia ter fechado meu trade aqui, né? 3 taxas aqui, ó, 172 dólares, tá ótimo, né? Quanto tá o dólar hoje? Vamos ver? Quanto tá o dólar? Quanto fechou o dólar ontem? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não vi ontem. 5,85? Então 5,85. Então deixa eu ver aqui, ó. 172. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. 172,86. Só essa entrada aqui, R$ 1.011,51. Tá bom, né? Uma entradinha só, pessoal. Ou seja, uma meta estava batida aqui. Mas esse não é o intuito do canal, né? A gente precisa analisar o gráfico, precisa estudar. Acompanhei com vocês, esperei o preço chegar aqui novamente, fiz mais uma entradinha aqui, angariando para os cofres do Cadu, R$ 56,62, mais aqui R$ 337,17. O que significa isso? Poder de conhecimento, pessoal. Eu não precisei ficar aqui o dia inteiro no gráfico, não precisei ficar aqui 1 hora no gráfico. Foram 20 minutos aqui analisando um gráfico correto, escolhendo o gráfico correto. Ah, eu escolho o gráfico aqui, não dá nada certo. Para você saber escolher um bom gráfico para operar, você tem que saber analisar o gráfico, tá? Como é que você vai escolher um bom gráfico para operar? Porque você olha o gráfico e vê as técnicas acontecendo. Você vê aquilo que eu ensino a partir do módulo 4 do treinamento. Você começa a entender didaticamente o porquê das coisas no gráfico. E é isso que vai fazer você ser assertivo, pessoal. Não é porque fez o padrão de vela tal, ou porque fez a vela tal na região, ou porque fez o volume tal. Eles são apenas consequência da causa do movimento. Eu bato nessa tecla todos os dias, eu falo aqui para vocês. Se você quiser aprender, se você quiser se aprofundar, se você quiser aprender um método que te ensine passo a passo como analisar o gráfico, bateria baixa, estava demorando, né? Se você quiser aprender um método que te ensina realmente como analisar o gráfico, você será muito bem-vindo ao treinamento. Aqui você terá todo o seu suporte diretamente comigo e eu sou capaz de te ajudar a conhecer a verdadeira análise gráfica para entender como é que funciona o gráfico, tá? Você também que chegou lá no módulo 13, quer aprender um pouco mais sobre o indicador, quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu te passo os dados, os valores, tá bom? No final aqui da aula, eu vou deixar mais 2 aulas para você assistir a respeito desse assunto, tá? Para ver se a sua cabeça ela consegue absorver o conteúdo e você começa a ter o entendimento sobre o assunto. Então hoje nós falamos sobre o que, pessoal? Sobre interpretar o gráfico. Ou seja, para você interpretar o gráfico, você precisa ter conhecimento dos setores do gráfico. Você precisa entender muita coisa do gráfico. Então, caso você queira aprender, caso você queira ser um hunter de verdade,
saber analisar o gráfico em 20 minutos, 30 minutos, resolver o seu dia na frente do gráfico, será muito bem-vindo, tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender. Um forte abraço, fica com Deus, eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!